5 a 10. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Essa é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra graça. E a ideia de alguma coisa de graça não é muito fácil de ser acolhida, embora seja ampla e fortemente desejada. Há uma grande desconfiança com a noção de graça. Alguns dos nossos ditados refletem isto. Um deles é: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ou seja, algumas pessoas têm definitivamente imensa dificuldade para com esta linguagem. De modo geral, a tendência é nós imaginarmos que tudo precisa ser comprado com algum tipo de troca. Para algumas pessoas, simplesmente não existe graça. E quando elas recebem algo, elas sempre trazem consigo a ideia de que mereceram o que receberam. Elas dizem: fizeram por merecer, fizeram por onde? Ou quando recebem algo, dizem mais ou menos assim: aquela pessoa não fez mais do que a sua obrigação. No fim das contas, o que elas estão dizendo é o seguinte: eu merecia e aquela pessoa não fez mais do que eu merecia. Então, para algumas pessoas, e talvez para a grande maioria de nós, pode ser imensamente difícil entender a linguagem da graça. Entretanto, a Bíblia fala abundantemente da graça de Deus. E o que se pretende dizer por isso? Aqui nesse texto, nós temos uma expressão: achar graça aos olhos de Deus. Diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. A ideia é de que uma pessoa encontra o favor, a aceitação, a simpatia, a compaixão, a benevolência de uma outra. A ênfase desta expressão é colocada mais no favor daquele que estende a graça do que em alguma virtude ou mérito daquele que a recebe. Achar graça perante os olhos de Deus salienta o privilégio daquele que é objeto desta graça. E como eu disse, em nossa tradução bíblica para o português, é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Indica a ideia de ser favorecido, de receber misericórdia e aceitação. E o contexto, todos nós lembramos, era a era antes do dilúvio, época em que Noé viveu.
E o texto bíblico diz aqui no verso 5 que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então, é muito interessante isso, porque se fala de uma maldade que se multiplicou, fala-se de um desígnio do coração humano que era continuamente mau, e é nesse contexto que emerge o juízo de Deus, que se vê na declaração no verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me pesa o fato de os haver feito, me arrependo de os haver feito. Assim, o que se tem aqui nesse texto é o relato do aumento da perversidade e da malignidade dos atos humanos. Ou seja, o relato bíblico, no capítulo 6, versos 11 e 12, diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, o que nós temos aqui? É que após o relato da criação, nós chegamos aqui a um momento muito importante. Faz-se uma análise da história dos homens e o grande diagnóstico é que o ser humano fracassou. A própria pessoa humana havia se degradado, a criatura humana alienara-se do Criador, a família, o trabalho, as instituições, a sociedade, tudo se havia degenerado a um ponto muito terrível. E o que temos então é o fracasso dos projetos e dos empreendimentos humanos, e o texto diz: a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E o que temos então é o desprazer de Deus, que diz que ele se arrependeu, essa linguagem de ter feito o homem, isso lhe pesou o coração, e aí diz que ele resolveu dar cabo de toda a carne. Observe isso, é muito importante. Porque é nesse contexto da perversidade e maldade humana amplificada, do fracasso do empreendimento humano, da degradação da espécie da criação, do caos moral, do desprazer e do juízo iminente de Deus, que pela primeira vez surge na Bíblia a palavra graça. Obviamente não é a primeira vez que a graça se manifesta, a graça já vinha de longe, mas esta é a primeira vez em que no contexto em que a palavra graça aparece no texto bíblico, e ela surge dizendo: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Assim o nome de Noé surge associado à ideia de graça. Ele encontrou graça diante de Deus. E quando a gente fala de graça, a gente está falando de algo que antecede. E o ensino bíblico é cristalino a esse respeito, é o da indispensabilidade e o da anterioridade da graça. Ou seja, a graça vem antes. E sem ela, a própria vida se torna uma impossibilidade. Em primeiro lugar, é preciso que você então observe que a graça antecede a nossa fé. Se você for a Hebreus 11:7, diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus,
aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Isto é crucial para nós. Primeiro Deus vem antes. Deus vem sempre antes. A graça vem antes, sempre e necessariamente. E em que? Em que a graça vem antes? Em tudo quanto nós desfrutamos, que é verdadeiro, bom, justo e belo. Tudo neste mundo caído, tudo que é verdadeiro, bom, justo e belo, é fruto da graça de Deus. Primeiro, Noé achou graça diante de Deus. Primeiro foi Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Primeiro Deus vem ao nosso encontro e nos comunica algo, nos envia boa nova, nos envia mensageiros, nos envia sua palavra, nos envia seu Espírito para nos convencer. Só então nós cremos. Em outras palavras, você creu e eu criei, mas há uma longa história antes da nossa fé. Houve muito trabalho de Deus antes de nossa fé. Nos dias em que os espias chegaram a Jericó, a casa da meretriz Raabe, Deus já havia chegado antes. E as mensagens, a influência, o impacto da obra de Deus já havia chegado antes. Um dia eu era garoto e tomei a decisão de seguir a Cristo. E eu, de alguma maneira, assim, às vezes meio ingênuo, é como se eu achasse que o trabalho de Deus começou na minha vida ali. Mas que coisa simples isto. O trabalho de Deus já havia começado há muito tempo. Eu nasci no Brasil, onde alguém já havia chegado com a palavra de Deus. Eu nasci numa cidade em que a minha família já havia encontrado a Escritura. Eu estava morando num lugar em que eu podia ouvir a palavra. Deus enviou um pregador que já usava um livro que tinha mais de 2000 anos, que já havia sido traduzido para o português. Ou seja, muita história que Deus havia feito antes daquele momento. E o menino chinês nunca teve essas oportunidades que eu tive. E depois da iniciativa e do trabalho de Deus, então se diz: pela fé, Noé, sendo temente a Deus, primeiro veio Deus, depois o temor de Deus em Noé. O temor de Deus em nós começa com a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, isso é muito importante, a graça antecede a nossa fé. Você creu porque Deus usou uma quantidade imensa de meios que chegaram ao seu alcance. Deus usou uma quantidade imensa, inumeráveis, que você talvez só na eternidade será capaz de discernir, elementos que confluíram, que chegaram até você nesta manhã, no Brasil, estado de Minas Gerais, região histórica de Minas, Conselheiro Lafayette, Igreja Batista Histórica, bairro do... Cachoeira. Uma série de coisas antes. E Deus está tecendo como um tecelão a graça antes. Em segundo lugar, a graça antecede
a nossa obediência. Ah, mas isso aqui é muito importante, porque na mente de algumas pessoas, primeiro elas obedecem, então elas recebem graça. Mas esta é uma visão totalmente distorcida do processo. Precisamos de graça de Deus para obedecermos e sermos fiéis a Deus. Andar com Deus é resultado da graça. Observe nesse texto algo muito importante no relato bíblico, você deve atentar. O texto diz assim, primeiramente, que Noé achou graça diante de Deus. Isso está lá no verso 8. Depois, então, o texto bíblico acrescenta, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse enfoque é muito importante, pois, em rigor, Noé não comprou a graça por sua vida. Ao contrário, ele encontrou em Deus graça e assim pôde viver em justiça e retidão no meio daquela geração corrupta. Tendo graça diante de Deus, Noé pôde andar com Deus. E desde a queda relatada no Gênesis, quando Deus baniu o ser humano de sua comunhão, ninguém pode andar com Deus se o próprio Deus não aceitar. Primeiro Deus estende o seu favor e então pode-se viver de forma agradável a sua presença. Portanto, para andar com Deus, primeiro Noé precisou encontrar a graça no próprio Deus. É assim a graça, ela vem primeiro, ela chega antes. Do contrário, simplesmente o ser humano vai engrossar o grande coral, simplesmente vai tocar o seu instrumento na grande orquestra que executa a marcha fúnebre, a marcha dos séculos. Para que alguma coisa se reverta, primeiro a graça de Deus. É somente por ela que pode haver alguma esperança para a criatura humana. Sim, nós obedecemos, Noé obedeceu, vejo aqui, observe. Mas obedecer a Deus não acontece sem a graça de Deus. Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé, Gênesis 6,22. Assim fez Noé, consoante tudo que Deus lhe ordenara. Ou seja, Deus disse, Noé fez. Observe Gênesis 7,5. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé. Isso é uma linguagem extraordinária, porque o mundo está em juízo, debaixo de águas, e aquela pequena noz flutua sobre as águas. E aí o texto diz que em meio àquele grande cataclisma, lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Gênesis 9:1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:11 e 12, estabeleço, disse Deus, a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres humanos viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Jesus Cristo relembra que Noé obedeceu e foi perseverante, mesmo diante de uma geração indiferente, de uma geração negligente, violenta, incrédula. E não é muito fácil servir sozinho. Não é fácil remar contra a maré. Não é fácil obedecer quando se é ridicularizado e dito louco. O apóstolo Pedro diz que Noé foi um pregador da justiça, um pregoeiro da justiça. E Jesus diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quando assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e
e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O apóstolo Pedro diz que a humanidade, nos dias de Noé, desprezou a longanimidade de Deus. Diz, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, em resumo, a graça antecede a nossa obediência. Andar com Deus é resultado da graça de Deus. Obedecer não acontece sem a graça de Deus. Isso não significa que nós estamos eximidos da nossa responsabilidade de obedecer. Não é isso. Mas isso significa que é através da graça de Deus que Ele nos dispõe a voluntariamente obedecer, a servir ao Senhor com o nosso coração, alma, força e entendimento. Nós dependemos da graça de Deus para servir e obedecer. Então, quando nas Escrituras o crente está lutando com o pecado, muitas das vezes ele está lutando, ele pede a Deus que lhe conceda mais graça. É assim a leitura dos Salmos, é assim a leitura dos apóstolos, pedem mais graça de Deus. E a ira de Deus é o contrário da graça, porque na ira de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, ele dá um passo atrás e deixa o indivíduo seguir o seu próprio caminho. É como se Deus dissesse, você quer seguir, então você vai em frente, eu dou um passo atrás. Isso é uma expressão de ira, diz o apóstolo Paulo. Isso manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus dá um passo atrás, Deus os entrega. Mas na graça, ao contrário, Deus vem e chega mais perto, Deus se aproxima, Deus busca, Deus chama, Deus vem ao nosso encontro. E como nós precisamos disso. Foi o que aconteceu nos dias pré-diluvianos. Deus veio ao encontro de Noé e Noé respondeu com graça e obediência. Em terceiro lugar, você observa que a graça antecede ao nosso esforço, ao nosso trabalho, ao nosso sustento. A graça de Deus antecede a própria vida. Nós gostamos de ensinar as crianças e muitos dos nossos ensinos às crianças, o enfoque é nos heróis humanos. E a gente precisa tomar um certo cuidado aí, porque nós temos às vezes uma leitura da Bíblia em que nós exaltamos os feitos humanos e há certamente que louvar a Deus por aquilo que seus servos fizeram. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia sempre interpõe a anterioridade da graça e glorifica a Deus acima de tudo. Ou seja, há uma obra de Deus na vida daquele homem, daquela mulher. Hebreus 11:7 diz, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Noé aparelhou a arca, isso é muito interessante. Noé trabalhou duro, Noé trabalhou anos afinco. E nós dizemos, Noé construiu a arca. E assim nós ensinamos às crianças, Noé construiu a arca.
Mas observe o que diz assim Gênesis. Deus diz assim: Noé, faz uma arca de tábuas desse preste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, diz Deus, a farás. A medida será de 300 côvados. Os côvados será o comprimento. De 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Você está observando aqui? Primeiro veio Deus, com a graça interna, como nós falamos ontem lá naquele encontro à tarde na casa de pastor Daniel. Com a graça interna. Mas também veio Deus com a graça dos elementos e circunstâncias e providências externas e meios externos. Primeiro Deus e depois o trabalho duro, longo, obediente e perseverante de Noé. E o tempo de trabalho de Noé foi de 120 anos. A saber, Noé trabalhou na arca mais anos do que provavelmente eu e você vamos viver. Mas, se você perguntasse a Noé, o que aconteceu? Ele diria, Deus nos sustenta. Deus provê as nossas necessidades básicas. Deus nos fortalece. Deus nos dá a inteligência. Deus nos deu a clareza, a lucidez, as forças. Deus nos deu a saúde. Deus nos deu motivação. Deus nos deu orientações, Deus nos deu convicção, Deus nos deu certeza, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu oportunidades, Deus nos deu condições e nós trabalhamos. Lá no Deuteronômio tem uma frase de Moisés, uma instrução de Moisés, em que ele diz assim: quando vocês entrarem na terra, e Deuteronômio é um sermão de Moisés para preparar o povo para entrar na terra. Quando vocês entrarem na terra e plantarem as suas vinhas, e colherem os seus pomares, e aumentarem os teus celeiros, e aumentarem os teus gados, e você se tornar um povo próspero, edificando as suas casas, vocês não digam, foi o meu braço, a força do meu braço, do meu poder, que me enriqueceu. Você diga, o Senhor, o Senhor, o Senhor fez. Isso faz a diferença da gente, desse povo que não teme a Deus. Porque a pessoa que teme a Deus, ela entende que amanhã, segunda-feira, ela vai levantar e ela está convicta de que Deus lhe deu mais uma noite, acrescenta a graça de mais um dia, Deus sustenta a sua respiração e Deus faz com que seu sol nasça sobre maus e bons e sua chuva caia sobre justos e injustos. E Deus lhe dá forças, a sua mente ainda funciona mais ou menos, a sua cachola raciocina, você é capaz ali de pensar, de concluir, de somar, de diminuir, de multiplicar, de dividir. Você vai percebendo que Deus vai te dar as forças. Você vai aí para o seu trabalho aqui nessa cidade e mais um dia Deus te sustenta. E você volta para casa e à noite você olha para trás e diz: meu Senhor, o Senhor cuidou de mim mais esse dia. E é isso, você está fazendo exatamente o seu louvor pela graça de Deus na sua vida, que o seu vizinho descrente
ele não tem menor entendimento. Ele não tributa a Deus a menor gratidão e reconhecimento por sua graça. Primeiros Coríntios 15, verso 10, o apóstolo disse assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha esse texto. O que o apóstolo Paulo fala de graça, então fala de trabalho. E isso é uma coisa muito importante, porque a graça de Deus é que nos dá condições e nos impele a trabalhar mais. O apóstolo Paulo diz: e a graça que me foi concedida não se tornou vã, mas trabalhei muito mais. Então, se você está trabalhando, e especialmente trabalhando no reino, que é o caso aqui do apóstolo, trabalhando na obra missionária, na obra de evangelização, isso é graça. Eu sei que às vezes algumas pessoas acham que se é graça, então eu posso cruzar meus braços e ficar aqui parado e não ter responsabilidade nenhuma, e não ter compromisso nenhum. Essa é uma noção totalmente absurda. Porque a graça de Deus justamente usa os meios e nos leva, quanto mais graça, mais temor, mais serviço, mais alegria, mais amor na causa do Senhor. E quando nós estivermos evangelizando pouco, nós precisamos pedir a Deus mais graça para sermos mais obedientes e mais dedicados e mais perseverantes. E quando nós estivermos orando pouco, nós precisamos pedir a Deus mais graça para orarmos mais e queremos orar mais e nos empenharmos em orar mais. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O relato bíblico diz que tudo isso foi obra da graça de Deus, porque Noé achou graça diante de Deus. Segundo Pedro 2,5 diz que Deus não poupou o mundo antigo, mas Deus preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Eu gostaria de trazer então algumas palavras finais. Nós vivemos em nosso país tempos difíceis, muita violência, muita desonestidade, muito caos moral, muito declínio. As nossas instituições entraram numa espécie de falência. Nós temos homicídios no Brasil que superam algumas guerras civis. O quadro nosso é grave. Nós somos um povo de jeitinhos, de coisas não muito morais, não muito éticas. Nós damos jeitos para as coisas. A mentira é algo que campeia, a violência, a agressão. O que nós precisamos? Precisamos de graça de Deus. Começar em nós, em nossas vidas, em nossas igrejas, em nosso país, em nossas instituições. Precisamos que a graça de Deus
mesmo os terrenos mais amplos, a chamada graça comum de Deus, que é aquela que ele estende até mesmo aos incrédulos, se manifeste para que tenhamos dias mais abençoados, melhores. Precisamos de graça de Deus em nossas famílias, para que os nossos filhos temam ao Senhor, para que nós tenhamos alegria em estarmos juntos na casa do Senhor, para que nós tenhamos aquela graça de que profetizou o profeta, de ter fome e sede de conhecer o Senhor, aquele despertar que vem no Espírito, que sopre sobre o seu povo como um vento, e restaure a nossa fé cambaleante, e faça de nós homens e mulheres que tenham aquela estatura de homens como Ezequiel, de mulheres como Noemi, de mulheres como Maria, tenhamos homens e mulheres que sejam segundo o coração de Deus, como Davi. Nós precisamos de graça de Deus em nossas igrejas. Graça para nós amarmos e apreciarmos as coisas importantes. Apreciarmos as coisas realmente boas. A palavra, a pregação, o culto, o louvor, as coisas santas. Que as pérolas não sejam jogadas aos porcos em nossa geração evangélica. Que nós apreciemos e valorizemos as coisas sagradas. Que nós tenhamos prazer no culto, em orar, em estar juntos, em compartilharmos, em trocarmos juntos a palavra do Senhor. Que os pastores preguem com liberdade, não amordaçados pela tutela dos reis ou dos sacerdotes, mas que tenham a liberdade da voz profética, de falarem a verdade de Deus ao povo. Nós precisamos da graça de Deus para estarmos mais apaixonados por Cristo, mais apaixonados pelo Evangelho, mais apaixonados pela mensagem que efetivamente transforma. Para que o nosso povo veja isso em nós e sinta o quão decadente é a sua idolatria. Quão decadente estamos em nossas esferas morais, como as nossas escravidões, a nossa escravidão mental, ali das nossas práticas, das nossas agendas de sexualidade que estão por aí, que nós peçamos a Deus graça, para que sejamos homens e mulheres que expressem e dignifiquem a imagem de Deus, e ainda nós que somos crentes, que nós estejamos sendo cada vez mais plasmados, formados à imagem de Cristo. A graça de Deus é o que nós precisamos. Quando o apóstolo Paulo lutou com aquele problema do espinho na carne, que ele fala aos Coríntios, ele pediu a Deus que livrasse a ele daquele espinho, que nós não sabemos exatamente o que seja. Então Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Os salmistas oravam pedindo isso. O salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água.
Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as minhas mãos. Irmãos, viver é melhor. E de fato só faz sentido quando a graça de Deus vai superabundando em nossas vidas e nós vamos deixando a nossa casa e chegando mais perto da casa de Deus, da pessoa de Deus. Me fez lembrar de Estevão, me fez lembrar daquele homem lá também de Gênesis, antecedente de Noé, chamado Enoque. A história de Enoque é uma história pequenininha. Ele diz assim: Enoque andou com Deus todos os dias de sua vida. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Essa foi a história de Enoque. Coisa extraordinária. A professora contou a história de Enoque na EBD. A criança chegou em casa, a menina chegou em casa, a mãe perguntou: e aí, o que a professora ensinou? A historinha de hoje. E a criança falou: foi a história de Enoque. E como é a história de Enoque? E a criança relatou assim: Deus e Enoque saíram para passear de mãos dadas. E Enoque e Deus andaram e foram muito longe. E quando Enoque e Deus estavam andando muito longe, Deus virou para Enoque e falou assim: Enoque, nós andamos muito, e agora estamos mais perto da minha casa do que da sua casa, então vamos para a minha casa. É essa a história de Enoque. Que Deus faça isso conosco. Que Ele nos pegue pelas mãos e com sua graça vai caminhando conosco e nos levando cada vez mais para perto da casa dEle. Que afinal de contas, irmãos, é o que nós queremos. Nós queremos é isso. Que o Senhor, por sua graça, caminhe conosco, e nós vamos deixando os nossos caminhos, e vamos tornando cada vez mais como Cristo. Aprenda isto. É tudo pela graça. E que isto nos mova a louvar, a glorificar e servir mais e mais ao Senhor.